Morte. Este é o título do capítulo 29 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou Gladstone Júnior. Eu sou o Vicente Rodrigues. E este é o CMEcast, seu podcast espírita. Vem com a gente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Sendo a mente o espírito da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa de reflexão reiterada de modo intenso. Vicente, explica pra gente este trecho do primeiro parágrafo do nosso capítulo de hoje. Boa noite, Gladstone. Boa noite a todos. Então, hoje aqui nós temos o nosso tema da morte, capítulo 29 do livro Pensamento e Vida. E o primeiro ponto, que precisamos ver é que Deus, conforme a passagem de Jesus, que Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, Então, a morte, como a gente vê hoje, ela é a transposição para a vida espiritual, Então, a verdadeira vida realmente ela está no espírito, E aqui o Emmanuel fala, sobre o espelho da vida, a mente ser o espelho da vida. Porque, igual ele diz aqui, ó, que com o espelho da vida entenderemos sem dificuldade que na morte lhes prevalecem a face e as imagens mais profundas esculpidas por nosso desejo. Então, o reflexo da nossa vida, ou seja, da nossa vida encarnada, ela vai refletir muito após a morte, porque através dessa caminhada que estamos aqui hoje, nós teremos o reflexo, ou seja, o espelho no plano espiritual, Então, todas aquelas questões que a gente não leva daqui, materiais, mas todas as questões de apoio, de auxílio, de fundamento para com o próximo, essas vão. E quando Jesus disse lá na sua passagem, para a gente auxiliar todos aqueles que a gente não conhece e tal, que batem à nossa porta, todos aqueles que cruzam o nosso caminho, é justamente para que quando nós partimos, nós também sejamos auxiliados. Porque o auxílio ajuda na minha melhora. Nós sabemos que o planeta Terra, principalmente no estado atual, ele é como se fosse um hospital, onde todos nós somos doentes e estamos tentando nos curar ali, ajudando um ao outro. Então, essa retirada, de modo intenso, igual ele mesmo disse, o plano espiritual, se a gente tiver, vamos supor, com a consciência não tranquila, a gente tem um pouco de pavor da morte, mas quando chega no momento, ali, aquele momento apaziguador que você tem a consciência em paz de ter feito o seu melhor, auxiliado o próximo, essa consciência fica tranquila de dever cumprido, E a morte nada mais é do que a mudança de estado, Como a água que sai do estado líquido para o estado gasoso.
né? Então é uma transformação ali, onde o seu espírito vai ter com os contatos de outra era, né? Mas a morte física não, teoricamente, não acaba com a morte do espírito. Então o espírito continua vivaz ali para continuar a caminhada, né, nas várias encarnações sucessivas que podem vir. Guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários, a maioria das criaturas terrestres na transição do sepulcro é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias, a que ainda se ajusta. Então, aqui, no caso, né, o Emmanuel está falando que, na pura verdade, o nosso pensamento, conforme a gente está falando anteriormente, ele plasma a situação que a gente vai se encontrar. Então, se a gente, por exemplo, é muito apegado, né, à nossa casa, por exemplo, às situações que temos, pessoas, então, após o nosso desligamento, né, para o plano espiritual, o nosso espírito muitas das vezes se encontra na situação que ele deseja estar, né, quando não tem uma imposição muitas das vezes divina. Mas na grande parte, por exemplo, se eu sou apegado a uma pessoa, então eu acabo obsidiando a pessoa sem que eu queira e sem que a pessoa também perceba, né, por enquanto que eu esteja obsediando ela. Então, é por isso que nós precisamos sempre, por exemplo, desapegar, né, viver de forma tranquila, sempre com relação ao bem, para que essas questões não venham a nos prejudicar quando partimos para o outro lado, né? Então, aqui ele diz, né, que a gente acaba sendo aprisionado pelos fenômenos alucinatórios, né, qual acontece no sono comum. Então, quando a gente, por exemplo, não estuda, né, ou não procura saber das questões espirituais e somos pegos de surpresa pela morte, entramos em conflito, porque não sabemos o que está acontecendo, né, se realmente é um sonho ali, você ter partido, se você está alucinando, se você está sonhando. Então é um choque para o espírito e é complexo para ele, às vezes, compreender o que se passa, né? Mas a partir do momento que nós vamos estudando e se esclarecendo, né, através dos estudos e da prática, nós vamos tendo essa compreensão de que a vida continua. Todas as noites nós praticamente morremos quando vamos dormir. O nosso espírito vai em contato com coisas que nós desejamos e não podemos fazer enquanto estamos em vigília. Então o espírito vai ter contato com essas situações, né? Então, quando Jesus diz para nós orar e se vigiar, é também para essas questões, para que o nosso espírito seja direcionado para estudos, coisas salutares, em vez de ter compaixões nossas, né? Paixões que nós temos, que muitas das vezes nos levam à queda no nosso dia a dia, né? Então, é aqui o que ele diz. Então, os reflexos do nosso pensamento, do nosso dia a dia, influenciam muito na nossa partida. Então, os apegos, né? Igual ele mesmo disse ali. Então, esses fenômenos, eles não se transformam da noite para o dia. Então, se a gente desencarnar hoje, a gente vai continuar sendo quem verdadeiramente é. Então, não acontece o milagre, né? Esse milagre não acontece da noite para o dia. Então, cada dia é um dia de mudança. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Isso, então aqui o que ele diz, né, é a pura verdade. Então, por exemplo, cada reencarnações que temos, né, temos várias atividades para fazer no dia a dia. E essas atividades, né, essas tendências que temos, elas vão se tornando um hábito. E depois de criar um hábito, ela cria, né, depois daquela rotina, ela acaba virando um caráter nosso e no final das contas uma moral, né, uma tendência do meu espírito.
né? Tipo a oração. Então, por exemplo, a oração às vezes eu faço obrigatório, depois ela vira um hábito e depois ela faz parte do meu eu. E quando ela faz parte do meu eu já vivo mais em convivência com os bons espíritos, porque eu elevo o pensamento e automaticamente, muitas das vezes, sou atendido, porque não é um hábito por hábito, mas é um desejo já ardente de conectar com Deus, né? Então aqui ele diz justamente isso. Então a educação e a necessidade do hábito, porque isso gera a conquista do espírito, né? Trazendo bons hábitos. Então é transformando as más situações que temos em hábitos positivos. As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando por intermédio de longa repercussão os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. Então, aqui, no caso, né, é o que a gente já estudou em outros capítulos com relação a grupos, né? Então, existem vários tipos de grupos, né, de vários setores de pessoas que acabam que agindo igual, né? Então, é muito difícil, principalmente hoje, vamos supor, ter alguma coisa que acontece que seja única de um espírito, seja de muito ruim, por exemplo, né? Então, sempre tem grupos. Por exemplo, eu tenho um vício, então provavelmente tem outras pessoas que têm o mesmo vício que eu. O que muda, às vezes, é a intensidade, né, que nós temos dentro daquilo. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. Aqui a gente precisa entender, né, conforme o Mano está dizendo, que a vida ela não dá salto, ela sempre continua, né? Então, como ele disse na relação das classes aqui, por exemplo, se no passado, né, eu tive encarnações, por exemplo, como pedreiro, né, como arquiteto que mexe com estruturas de casa, a tendência é que quando eu voltar eu continuo na mesma linha, né, até eu me aperfeiçoar ali. Então, por exemplo, eu já viro engenheiro, né, e aí vai na mesma caminhada. E é onde entra a facilidade muitas das vezes, porque eu já tive contato em outras épocas ali com aquilo, né. Da mesma forma, o escritor, por exemplo, se hoje eu não tenho o hábito de escrever, mas eu me esforço para escrever, então eu vou escrever um livro ali, por exemplo, mais ou menos. Mas na próxima encarnação, dado ao meu esforço, eu já vou ter mais facilidade, porque eu já me envolvi com isso no passado. Então isso vai gerando para mim facilidades no futuro, para esse engajamento aí, né? Então, a sequência das reencarnações, a sequência da vida, é aprimoramento e a perfeição do ser humano. Então, sempre entramos na vida contínua com o desejo de melhora, né? E nada melhor do que a experiência para realmente burilar o espírito, né? Então, com o burilamento, a gente entra na parte das disciplinas, que a gente vai aprendendo a disciplina. E conforme a gente vai aprendendo cada vez mais, através da disciplina, dos nossos esforços, a nossa consciência vai ficando mais compacta ali. Então, ou seja, ela vai ficando mais sensível a erro. Então, toda vez que eu estiver aproximando de um erro, automaticamente a minha consciência começa a pesar mais, porque eu já tive experiências com aquilo e eu sei o que é certo e o que é errado, já baseado na minha vivência. O futuro militar aprenderá desde cedo a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia, e o médico por vidouro deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas antes do juramento hipocrático. Então, aí que ele vem falando, né, o que a gente estava estudando ainda agora, né, no parágrafo anterior. Então, é que, no caso ele fala, né, o militar aprenderá. Então, tipo, acima do militar, né, tem um estrategista ali, o capitão e tal, que precisa organizar, né, para que o militar vá lá e execute o papel da forma correta, né? E aí ele diz, então vem, por exemplo, a guerra, porque nós criamos, mas logicamente também vem a medicina para, né, para meio que criar ali um antemão para auxílio, né? Então ele diz, mas com isso o médico vai passar também por várias situações até chegar na perfeição, né? Como tudo na nossa vida.
Ou seja, progresso, né? Cada salto um pouquinho. Então, se nós criamos a guerra, devemos também criar, por exemplo, meios de cura. Então, não que a guerra seja aprovada, né, por Deus, porque prejudica o espírito, mas Deus permite, como nós temos o livre-arbítrio, Deus permite para que nós, né, possamos aprender com o que criamos de mal, que o mal não leva a nada, a não ser nos machucar e machucar aqueles, né, que estão ao nosso derredor. Porque a vida, né, necessariamente falando, a morte, ela é simplesmente uma fase ali de transformação de um tipo para o outro, né? É como diz o nosso querido André Luiz, né? É uma troca de vestimenta, aonde não resolve os problemas do mundo, porque trocar a roupa não resolve o problema, né? Então, as experiências do dia a dia têm a tendência de aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar para o bem. Então, a tendência é que nós evoluímos e entendemos que o que nos prejudica não foi criado por Deus, e tudo que não foi criado por Deus, né, e não é permitido pelas leis naturais que Deus impôs, parará de existir e terá um prazo curto, no caso da guerra, por exemplo. O nosso planeta Terra foi destinado à evolução e a um estado de espíritos puros, né? Então, ou seja, chegará um momento em que não haverá mais guerras, todos os povos se entenderão, né? Então, mas isso é através de quê? Anos e anos consecutivos, várias e várias encarnações, meios e meios de aprendizado, ensinos ali, né? E através desses processos nós entenderemos no futuro. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados, nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática em forma de lições persistentes e progressivas. Isso. Então, aqui, né, no nosso planeta Terra, nós temos a tendência de continuar, né? E todos nós temos a capacidade de auxiliar, né, aqueles que batem a nossa porta. Todo mundo tem alguma coisa a ensinar, né? E aqui ele diz, no caso, com relação aos estudos, né, que vem fazer com que as pessoas, né, os alunos ali tenham uma reflexão mental sistemática. Porque o ensino, né, o estudo, ele é libertador. Ele nos liberta, mas nos liberta de quem? De nós mesmos, porque nós passamos a ter entendimento, passamos a compreender, né, e com a compreensão nos libertamos, né? Começamos a lutar contra nós, contra as más tendências, contra as situações que antigamente era errado e erramos por falta de entendimento ou ignorância. E a partir desses estudos, começamos a caminhar, né, da forma correta. Então, o estudo ele é de suma importância. Por isso que ele diz ali que vem fixando ali, né, e trabalhando com relação às nossas personalidades em particular, para determinados fins. Então, todos nós temos as nossas particularidades, né? Nossas tendências, nossas personalidades que carregamos de outras encarnações. Então, tudo ali está presente, né, na nova encarnação, ao qual vem a nova doutrina, vamos supor, né, as concepções novas da nova era, as quais estamos aprendendo e refletimos. Mas a caminhada deverá ser sempre caminhada sempre para a par com o mundo espiritual, porque o mundo espiritual resolve os problemas do conflito externo, ou seja, do conflito material. Se nós compreendemos a vida espiritual da forma correta, nós solucionamos todos os problemas do nosso eu. Porque o corpo, né, como prega o espiritismo, como nós estudamos o espiritismo, o corpo, ele é para que a gente evolua, né? Então, tipo, toda tendência, todas as doenças, né, todos os reflexos da matéria são reflexos do meu espírito, da minha forma de agir, do meu pensamento, que está a raiz, ou seja, o espírito é a raiz, né? Então nós curando a raiz, nós curamos todo o externo, todo o nosso corpo, né? E auxiliamos aqueles que batem a nossa porta ali no dia a dia da nossa vida. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz
em certo campo de conhecimento para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Sim, aqui ele fala, né, sobre o diploma do universitário, né? Então, nós, quando trabalhamos, né, na matéria e tal, quando nós executamos a atividade, nos esforçamos, nós temos o mérito e o reconhecimento perante a matéria, né? Mas não podemos deixar, igual a gente estava falando um pouco antes, não podemos deixar que a matéria predomine, ou seja, precisamos sempre olhar com a vista, né, da espiritualidade, né, agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede para que a gente possa, por exemplo, trabalhar todos os dias, ter a vida, né, para executar as tarefas. E sempre pensando no próximo, dos nossos meios, vamos supor assim. Então, se, por exemplo, se eu sou um médico, né, tenho a faculdade, sou formado como médico, e às vezes auxiliar as pessoas, né, de forma que faça bem, ou seja, estender um bônus horas ali em prol do próximo, né? Isso em todas as áreas. Deu o exemplo do médico, mas em todas as áreas, que a gente possa estender a mão amiga, né? E não ver somente a questão financeira, a questão do dinheiro. Porque é igual a gente estava falando agora. Por mais que eu tenha um diploma universitário agora, eu seja formado, né, na matéria e tal, e seja reconhecido, quando nós partimos para o mundo espiritual é um outro mundo, né? Então, aonde o meu diploma não vale mais se ele for simplesmente levado em consideração somente as coisas da matéria. Porque o corpo físico é uma coisa, o corpo espiritual é outra coisa, né? O André Luiz, por exemplo, passou por essa situação, aonde quando ele chega no plano espiritual, ele reconhece que o reconhecimento que ele tinha como médico na vida física não tinha reconhecimento algum no plano espiritual, né? Então, tipo, tem o reconhecimento quando nós fazemos com que uma coisa se junta à outra. Por exemplo, eu sou médico, mas eu também utilizo isso baseando nos fundamentos, por exemplo, da espiritualidade. Eu sei que a espiritualidade interfere, ou tem a possibilidade, então, né, tentando reconhecer e tentando ajudar. Dessa forma, vamos mais além, e isso em todas as áreas, né? Todas as áreas a gente reconhecer a presença de Deus e a presença dos espíritos, né? Então, assim, nós conseguiremos dar passos largos, né, na nossa área e dar passos largos em relação ao auxílio ao próximo. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós, e se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Isso, é o que nós estávamos lendo agora, né, mais acima, falando mais acima. Então, dentro das áreas, né, que a gente consiga, né, não ver somente as questões da matéria, mas ver aquelas pessoas que realmente necessitam. Então, por exemplo, eu tenho uma formação, né, e eu cobro X valor, mas tem pessoas que não conseguem pagar o X valor porque estão em situações bem complexas, né, de forma material. Então, se eu posso, e não me custa nada, estender a mão e não cobrar nada, talvez é o melhor caminho, porque conforme nós dissemos, a vida ela não cessa, né? E essas experiências me dão bônus horas perante a espiritualidade, que é o que ele diz aqui. Então, se a nossa consciência, que é a bússola do certo e do errado, pesa perante uma circunstância, então significa que eu deveria agir de outra forma, né? Então, sempre se colocar, por exemplo, no lugar do outro, porque se colocar no lugar do outro é um meio de tentarmos decifrar se estamos seguindo num caminho correto ou num caminho errado. E se eu gostaria que aquilo acontecesse comigo. Então, como nós falamos, né, da lei da reencarnação, e se nós agirmos sempre da forma errada, né, vamos supor, não tentando entender o outro, a providência divina em outra encarnação pode me colocar naquela circunstância para que eu aprenda, né, passando pela prática, a situação do que eu tenha ocorrido na encarnação anterior.
Então, é simplesmente um exemplo, né, para a gente entender que dentro de todas as áreas, conforme nós estava falando, a gente precisa estender a mão e sempre, se possível, fazer o bem e sempre fazer bônus horas, né? Tirar um tempo nosso para o auxílio ao próximo. E dessa forma, sempre tirando um tempo para ajudar, né? Até que nós conseguimos ajudar de tempo integral, nós seremos beneficiados. Nós que sairemos ganhando no final das contas, porque teremos paz de espírito e paz na consciência de dever cumprido, né? Tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a feição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. Isso, então, aqui, né, que ele diz que, por exemplo, se nós, né, caímos na ilusão, por exemplo, formamos, né, com a intenção de ganhar muito dinheiro, por exemplo, né, querendo comprar as coisas do mundo, com as minhas paixões que predominam, e saímos pisando, né, em cima dos valores das outras pessoas, porque achamos que somos senhores, né? Então isso tem reflexos negativos no futuro, né, para mim. É o que ele diz, então nós criamos uma ilusão, né, uma utopia, nossos olhos estão em cima de uma utopia, e essa utopia faz com que nós caminhamos por caminhos, né, de desajuste, na onde, por exemplo, você no futuro provavelmente terá tudo o que deseja de coisas financeiras, mas terá vazio no coração, né, não terá paz, porque o dinheiro não consegue comprar a paz, não consegue comprar essa paz na consciência, né, a paz, vamos supor, espiritual que nós queremos, porque estaremos sempre focados e correndo atrás das questões do mundo, né. E aqui é o que ele diz: no final das contas, a produção dos nossos reflexos pessoais acumulados, né, gera o túmulo no caso, né, a fixação dos loucos autênticos. Por quê? Porque, igual a gente estava falando, a gente vai estar, tipo, alucinado com as coisas e quando partirmos, para nós tirar um choque, né. Então é tipo, você chegou lá e de repente eles te perguntam: o que você trouxe do mundo, tirando as questões que você fez, ou que você acumulou, ou que você prejudicou de questões materiais. E se nós não tivermos auxiliado, plantado boas ações, né, nossa consciência pesará e nos colocará em situações complexas, por exemplo. Então é necessário que nós realmente levamos, né, o auxílio a todos aqueles que podem, dentro das minhas condições, né. Então se eu, por exemplo, uma palavra amiga já é um apoio, uma oração àqueles que sofrem já é um apoio. Existe N formas da gente auxiliar e levar uma ajuda a todos aqueles que batem à nossa porta, né, seja encarnado ou desencarnados. Né, então a gente precisa tomar cuidado com as ideias fixas, para que essas ideias não venham a nos prejudicar, não venham a nos prejudicar de forma material e apagar a nossa chama espiritual, né, que é a nossa tendência de evolução ali, né, de se conectar com Deus. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo a despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória, descorrente de nosso monoideísmo na sombra ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Aqui ele fala, né, bem claro que nós morremos aos poucos, mas que morremos, né, as nossas más tendências. Como diz o nosso amigo espiritual Nicanor de Almeida, que nós nos destruímos para que nós reconstruímos, né, sempre melhor. Ou seja, destruir todas as más tendências e reconstruindo as más tendências, transformando-as em boas,
né, bons hábitos, como o Emmanuel diz ali mais atrás, né, que surjam bons hábitos e sejam destruídos os maus, porque os bons hábitos fazem com que o nosso espírito aspire a sensações novas, prazeres novos, né, prazeres corretos, prazeres de bem, e consciência em paz, consciência tranquila, né? Para que, igual ele diz, quando realmente baixar da cortina, nós chegamos de consciência em paz, de dever cumprido, né, na senda evolutiva. Porque a desencarnação é um fato para todos e para tudo, né, nesse mundo. Então, tudo que existe físico e matéria, a tendência é acabar, né? Mas o espírito sobrevive à morte da matéria. E isso é um fato, né? E isso é o que nós levaremos. Todo o bem que fazemos e todo o empenho que fazemos com o auxílio, né, na melhora do próximo e com a melhora do planeta, ou seja, contribuindo com o progresso da humanidade em si. Muito bem, este foi o capítulo 29 do livro Pensamento e Vida. Se você ouve a gente através do Spotify, não se esqueça de classificar a gente com 5 estrelinhas, porque isso ajuda a gente muito a se engajar cada vez mais na plataforma. Se você ouve a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal também para ajudar a gente a se engajar lá na plataforma e também de curtir os nossos vídeos. E também estamos lá no Instagram, @CMEcast. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós